Bem, pessoal, vamos voltar no nosso estudo de sequências, continuando a parte de construções de sequências. Podemos construir a sequência a partir de dois métodos. A fórmula do termo geral, que a gente já viu no vídeo passado, e hoje vamos ver a fórmula de recorrência. Hoje a aula será mais voltada para esse, mas eu vou fazer uma breve revisão sobre a fórmula do termo geral. Lembrando que uma sequência, quando você tem uma sequência, ela é definida a partir de uma regra ou uma lei de formação. Outra coisa, a fórmula do termo, quando a gente está falando na fórmula do termo geral, só para relembrar, vou fazer um exemplo bem simples aqui. 4n mais 3, com n de 1, 2, 3 e sucessivamente. Lembrando os símbolos que a gente deve usar, as notações. Letra minúscula do nosso alfabeto representa o termo da sequência. Essa letra minúscula aqui é o índice, fica logo um pouco na frente da letra que representa a sequência, a letra minúscula. Essa sequência aqui é dada da seguinte forma: o termo geral dela, que é o enésimo termo, é dado por 4n mais 3. O que você deve fazer? Você deve substituir o n, um de cada vez, e construir a sequência. Então vamos construir o primeiro termo da sequência, porque ela começa no 1. Então, o A, vou colocar a mesma cor aqui. Para facilitar, vou só mudar aqui para ficar mais visível. Essa é a fórmula, eu inventei ela. O enésimo termo é 4n mais 3. Então, para fazer o A1, fica A1, que é igual, então, a 4 vezes 1 mais 3, que dá 7. Primeira multiplicação, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, o primeiro termo é 7. O segundo termo, o A2. O A2 vai ser 4 vezes 2 mais 3. 4 vezes 2 é 8, 8 mais 3, 11. E aí você deve repetir o processo mais algumas vezes para observar a sequência. É impossível você substituir todos, porque esses números aqui são infinitos. Mas tem casos que aqui os valores que você deve substituir são finitos. Logo, você vai ter uma sequência limitada, uma sequência finita. Então, isso aqui, basicamente, é uma revisão da fórmula do termo geral. Vamos agora para o conteúdo, para realmente o conteúdo da aula, que é a fórmula de recorrência. O que significa isso? A fórmula de recorrência expressa cada termo da sequência em função do termo anterior. Ou seja, esse termo aqui da sequência, que é o enésimo termo, ele é construído com base no termo anterior. Então, você começa a sequência e a partir do anterior você constrói o seguinte, por isso recebe esse nome de fórmula de recorrência. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu colocar a sequência assim, eu vou dar o primeiro número para vocês. Eu já disse que o A1 é 5, ou seja, o primeiro termo é 5. E a fórmula de recorrência diz que o enésimo termo é igual ao enésimo termo menos 1 mais 3. Então, eu dei para vocês o primeiro termo e expliquei como vocês devem construir os seguintes. Observe que é uma fórmula de recorrência. Por quê? Porque o termo que eu quero encontrar é baseado no termo anterior. Então vamos aqui. O A1 já foi dado.
Então vamos para o A2. Vamos substituir aqui. O A2, pela fórmula, é A2 é igual a A2 menos 1 mais 3. Estou fazendo isso aqui bem devagar para vocês entenderem a lógica. Então ficou aqui o A2 que eu quero encontrar é igual ao... Vamos fazer essa continha aqui no índice primeiro. Você tem um 2 menos 1, então vai ficar A1 mais 3. Ou seja, o segundo termo é igual ao primeiro termo da sequência mais 3. Então vamos aqui para ele. O primeiro termo foi quanto? 5. Mais 3. Então o segundo termo é 8. Entenderam? Então, você já tem o primeiro termo 5 e o segundo você tem que é 8. Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Vou apagar aqui. Vou colocar aqui novamente a fórmula. Era que o A1 era 5. A fórmula é AN, que é o enésimo termo. Enésimo termo menos 1, mais 3. A gente já achou o primeiro foi dado, né? A gente acabou de achar o segundo, que foi 8. Vamos achar o terceiro termo. O terceiro termo é... Como que fica? Vou até colocar aqui a mesma cor. O terceiro termo é o segundo, quando você jogar o 3 aqui, vai ficar 3 menos 1, 2. Então, segundo termo mais 3. O segundo termo a gente acabou de achar que é o quê? 8. Então vai ficar 8 mais 3. Que é igual a quanto? Igual a 11. Então você já achou o terceiro termo. O terceiro termo da sequência é 11. Vamos fazer mais um aqui. O quarto termo. Quando se joga o n igual a 4, fica A4 igual a 4 menos 1, 3. Então fica A3. Fica A3 mais 3. Aí você tem que olhar no anterior. Quanto que deu o A3? Terceiro termo, 11. Então ficou 11 mais 3. 11 mais 3 é 14. Então você acabou de achar que o A4 é igual a 14. Entenderam? Lembrando, aqui no começo faltou colocar que o n começava no 2. Não faz sentido começar no 1, porque já foi dado aqui. Era 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Só mais um. O A5 vai ser A5 menos 1, 4. Então, A4 mais 3. O A4 é 14 com 3 dá 17. Então você já tem 5 termos da sequência. O primeiro foi dado, que era 5. Você encontrou o segundo, que é 8. O terceiro, que é 11. O quarto, que é 14. E o quinto termo, que é 17. Observe que a sequência é infinita. Então isso aqui é um exemplo de fórmula de recorrência para encontrar os termos da sequência. Ok? Então vamos continuar aqui. Vou apagar. Pessoal, uma informação é que esse procedimento de sempre recorrer ao termo anterior é chamado de recursividade.
recursividade. Então vamos aqui, continuar a nossa aula. Então vamos agora, que agora vocês já sabem construir sequência através do termo geral e da forma de recorrência. Então vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Tá? Nesse exercício 1, eu vou te dar a fórmula. Não vou escrever por extenso, não. Eu vou só falar o que eu quero fazer. Eu quero que vocês encontrem o termo C5. Ou seja, o quinto termo da sequência que eu usei o símbolo C para representar. Ela é dada por isso daqui, ó. Cn igual a 2 elevado a n. Ok? Então vamos aqui, ó. Eu vou colocar até de vermelho para facilitar, para mostrar para vocês o índice. Ok? 2 elevado a n. O n variando de 1, 2 e assim sucessivamente. Eu quero encontrar o quinto termo da sequência. Quero encontrar esse. Mas só por curiosidade, eu poderia ir direto nele. Mas vamos fazer até ele, ou seja, até o quinto. Vamos fazer de um por um. O primeiro termo ficaria como? Observe que agora não é multiplicação, não é soma, é uma potência. Então vamos aqui. C1 é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Vamos no C2. C2 é 2 elevado ao índice, que é 2, né? Então ficou 4. C3, que é 2 ao cubo. O 2 elevado a 3, que é 8. Vamos continuar. C4. Até agora eu não cheguei no que eu queria, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Agora o que eu estava querendo? C5, que é 2 a quinta. 2 elevado a 5 é 32. Então a nossa resposta é esse. Esse exercício foi basicamente uma revisão de construção de sequências pela forma do termo geral. Observe que é a fórmula do termo geral. Por quê? Porque não é por recorrência. Ou seja, não depende do anterior para você construir a sequência. Agora vamos em mais um. Só que agora, esse novo exercício, ele vai ser, que é o exercício 2, vamos usar recorrência para construir os termos. Ok? O exercício 2. Então vamos aqui. O exercício 2 é o seguinte, ó. Eu vou te dar uma estrutura aqui, ó. O A1 eu disse que é 3. Você vai começar com 3. E o termo, a lei de formação é isso aqui, ó. A n é igual a n menos 1 mais 2. Então, lembrando, o n começa então no 2, vai para o 3, 4 e assim sucessivamente. Eu quero encontrar, o exercício encontrem o A4, nesse termo geral. Mas por recorrência, você tem que fazer todos os anteriores, porque os anteriores dependem, para construir o próximo termo, você precisa do anterior. Então temos que construir o A2 e o A3. Então vamos aqui. Vou até mudar aqui o índice, colocar em vermelho, para ficar mais nítido o que você está fazendo. Ou seja, o termo que você vai encontrar é igual ao anterior, porque é n menos 1 mais 2. Então vamos aqui.
o A2. O A2 é igual a... Estou substituindo por 2, então vai ficar 2 aqui, 2 menos 1, 1. Então fica A1 mais 2. O A1 é quanto? A gente já tem ele, que é 3. Ficou 3 mais 2, que é igual a 5. Então, A2 você já tem, que é 5. Vamos para o A3. O A3 é igual a... É pegar o 3, o n igual a 3, substituir aqui. Fica A3 igual a A3 menos 1. Então, dá 2, né? Que é aquilo que eu disse para vocês. O terceiro termo é igual ao anterior, com mais alguma coisinha. O quarto termo é igual ao terceiro, mais alguma coisinha. Nesse caso, essa coisinha é somar 2. Então, vamos aqui. O A2 é 5 mais 2, que é 7. E agora o que eu estava querendo, na verdade, o A4, que é igual ao A3 mais 2. O que é o A3? 7. 7 mais 2 é igual a 9. Então, o termo que eu queria é 9. Então, hoje a aula, para encerrar essa parte de construção de sequências, foi: você tem dois métodos básicos para construir as sequências, que é a fórmula do termo geral, que foi o exercício 1, e você tem a fórmula de recorrência, que representa o quê? Que expressa cada termo da sequência em função do termo anterior. Esse procedimento recebe o nome de recursividade, que é o nosso caso do exercício 2. Eu dei para vocês o primeiro termo, o pontapé inicial, e expliquei como você constrói o termo a partir do anterior. Isso aqui, então, é uma forma de recorrência.